Mas uma coisa que muitos desenvolvedores travam, Rogério, a gente está falando aqui dessa base, de todo esse conhecimento, nossa, quanta coisa. Muita galera trava, e até já perguntaram aqui sobre essa transição. Putz, eu entrei no mercado de back-end, sou júnior, ou sou pleno e quero ir para o próximo nível, quero sentar na próxima cadeira, e até a gente chegar no momento de se tornar staff, depois do sênior, né? Ou você torna staff ou você vai parar de gestão, até ali não é tão difícil assim você subir na carreira. Porque não depende se, muitas das vezes, né? Não todas as vezes, mas algumas vezes, não depende de ter vaga ou não, né? Você é um funcionário que vai crescendo dentro da empresa por anos, por entregas, e a empresa vai te reconhecendo. Já em staff e gerência ali, já começa a ficar um pouquinho mais complexo. Mas até lá, cara, muita gente tem dificuldade em entender o que diferencia para você, Rogério, o código de um júnior, de um pleno para um sênior. Né? Até uma pergunta aqui, quanto tempo em média desde a entrada no mercado até uma posição de sênior? A gente até brinquei no começo, né, do sênior de 2 anos, mas assim, a real é, a gente precisa de tempo mesmo, cronológico, ou a gente precisa de conhecimento? O que a gente precisa? Ou alguma coisa a mais ali? O que você acha, Rogério? Cara, eu vou começar pelo, talvez o mais difícil aí, né? Quanto tempo, acho que é a pergunta, quanto tempo para virar sênior? Cara, é uma coisa muito pessoal. Eu acho que é pessoal no sentido de cada um tem seu tempo, sabe? Essa coisa de sênior de 2 anos, assim, não que não aconteça, eu acho que são casos raríssimos que, de fato, o cara ele é muito fora da curva, pô, muito fora mesmo. Eu nunca vi, de fato, o cara ser efetivado em 2 anos como sênior, desde de aprender, mas é porque eu acho que tem muita coisa para você aprender, além de tecnologia, né? Você saber lidar com momentos de pressão, saber lidar com pessoas, saber lidar com tecnologias diferentes, não só fazer o caminho feliz, mas e quando o caminho infeliz acontece, né? Então, cara, assim, em média, o que eu penso geralmente 2 anos a 3 anos para cada etapa. Eu acho que é um tempo que geralmente eu vejo que de mercado o pessoal leva para ter a transição de júnior, pleno e sênior. Então, cara, eu penso que um sênior, assim, geralmente, tem entre 7 e 8 anos de mercado. Pô, mas eu tenho 10 anos e ainda sou pleno. Cara, acho que cada um é no seu tempo, cada empresa tem uma cultura também, tem as oportunidades, né? O que acaba acontecendo, a gente vê muito em mercado também, é que às vezes um cara é pleno em uma empresa, as oportunidades não aparecem, ele recebe uma proposta de sênior em outro lugar e acaba indo para lá. E o cara geralmente se dá bem. Então tem essa questão também das oportunidades aparecerem ali. Às vezes o cara já é sênior, já desenvolve o dia a dia como um sênior, já conhece todo o ambiente da empresa que ele está, mas não tem oportunidade. Não é que isso seja uma falha da empresa, mas às vezes a vaga não está aberta mesmo, a empresa não está preparada para aquilo. E tá tudo bem você ter essa mudança e ir para outra empresa, né? O que eu acho que não pode acontecer é você pular algumas etapas, né? Então, agora a pergunta talvez mais fácil aí, o que é esperado de um júnior, de um pleno, né? E já de um sênior, do meu ponto de vista, é que o júnior, ele é uma pessoa que, pô, o cara começou ali, ele vai ser uma pessoa que ele precisa pedir ajuda, no sentido de, cara, eu travei aqui, eu não consigo sair daqui, ele tem que ser essa pessoa que chama já um pleno, ou até, na verdade, o sênior mesmo. Ele tem que ser uma pessoa que ele conhece algumas coisas básicas, como a gente conversou. Cara, ele não vai escalar sua aplicação, ele não vai estar preparado ali para tratar com trade-offs de todo o seu ecossistema. Talvez não vai conhecer DevOps, talvez não vai participar de uma decisão de arquitetura, né?
mas ele vai ser o cara que vai te auxiliar no dia a dia. E por mais que hoje a gente tenha a IA aí, né, é totalmente necessário nós criarmos júniors. Sem júnior não tem pleno, sem pleno não tem sênior, sem sênior não tem staff, por aí vai. Então, acho que o júnior, ele tem que estar muito... ele tem que ter um soft skill muito bom, assim, de aprender, sabe? De grudar em uma referência dentro da equipe dele, chamar esse cara para perto, aprender, né? Não, assim, a gente, no começo de carreira, a gente fica um pouco retraído, fala, pô, cara, não tô conseguindo desenvolver tanto, já tô há um ano aqui e só recebo umas tarefas pequenas. Eu acho que isso é normal. Aos poucos as coisas vão aparecendo, você vai ver que aquele cara do seu time que às vezes fazia umas tarefas, ele vai receber uma outra proposta, vai sair e falar, opa, agora é o momento de eu assumir um pouquinho mais de responsabilidade, né? E, assim, cagadas vão acontecer e tá normal. Não é o papel entre aspas, do júnior corrigir os problemas. Geralmente até acontece com todo mundo, acontece com o sênior, acontece com o tech lead, acontece com todo mundo faz umas cagadas, né? Mas principalmente no começo a gente fica com essa impressão, pô, cara, eu fiz um negócio e quebrou o prod, sabe? Cara, acontece, normal. É só o primeiro de muitos. Com o passar do tempo você vai aprendendo com aquilo ali, eu acho que é muito importante você aprender com os seus erros. E aí já indo pro pleno, né? Eu acho que o pleno já é um cara que caminha sozinho já. Ele já passou por essas cagadinhas, ele já faz um código limpo, ele já consegue opinar em algumas coisas de arquitetura muito simples. Ele já sabe trabalhar com alguns tipos de banco de dados diferentes, o porquê que um funciona dessa maneira, o porquê que o outro não é viável, já conhece bem questão de segurança, já consegue mexer numa pipeline, já consegue um pouquinho de CI e CD, já está ali por dentro. Então, o pleno já é aquele cara que anda sozinho. Ele geralmente é um cara que eu acho que ele é totalmente essencial para o time, porque muitas vezes ele ganha até essa responsabilidade de fato, auxiliar o júnior ali. Então, ele já passou por aquilo há não muito tempo atrás, e ele ainda está com aquele gás de entregar, aquele gás de fazer acontecer, né? E aí o sênior, ele fala todas aquelas coisas que eu comentei do júnior, que na hora da responsabilidade de pensar em arquitetura, de ter que se preocupar com trade-offs, eu acho que o sênior, ele, tecnicamente, ele já tem que se preocupar com todas essas coisas. Ele geralmente vai levar para o time algumas soluções de arquitetura, vai debater isso aí, mas geralmente ele já leva uma proposta, né? O júnior e o pleno vão opinar naquilo ali. Pô, às vezes você não pensou nesse fluxo. Vamos rever aqui essa arquitetura que você propôs? Eu acho que o sênior ele tem essa questão muito grande dele saber ter que lidar com pessoas, e aí até fora de tecnologia, tem que saber lidar com produto, por exemplo. Já tem uma pessoa que tem que conversar com outros times, e aí, quando você começa a conversar com outros times, por que é o sênior, né? Porque geralmente as pessoas desses outros times vão ter dúvidas técnicas que o sênior já tem na ponta da língua. Não que o pleno e o júnior também não saibam, mas às vezes ele não lembra, às vezes passa batido. Então, eu acho que o sênior, ele engloba mais isso daí, uma responsabilidade até fora do código, né? E é isso, acho que é isso, não sei se vocês concordam também com isso. Cara, é massa, acho que é isso mesmo. E aí o Salomoves 95 perguntou qual momento virou aquela chave de pronto, agora eu sou sênior. Cara, é isso que o Rogério acabou de falar, né? Não existe essa chave, né? Você vai sentir. Eu costumo sempre dizer que você é sênior do quê? Né? Você é sênior de qual contexto? Você é pleno de qual contexto? Então, às vezes você, na sua empresa, você está com pleno, mas você conhece tanto daquilo, você está, sei lá, 4, 5 anos trabalhando com aquilo, que você se tornou sênior naquilo. E aí você vai para outro contexto e você vai ter que recomeçar. Mas o que fica, né? O que é realmente o sênior? O que fica? Fica o que é além
das habilidades técnicas. Porque a habilidade técnica é isso, a gente entrou agora, trabalhei com Java, o já trabalhou com Java, mas e Go, nunca tinha trabalhado. E a gente faz o quê? O Elson, né, até o coordenador aí do Rogério fala que o sênior, a diferença do sênior pro pleno é ele receber um problema e conseguir sair do outro lado, independente de qual problema é esse. Então você consegue sair do outro lado, mas você sai como? Né? O Júnior ele sai acabado, duvidando da vida dele, querendo assim desistir da área. O pleno ele sai confiante, assim, ele não sabe metade ali do que ele fez, mas ele sai, meu Deus, certo. E o sênior sai com bastante pergunta e também com resolução, né? Então o sênior e sabendo ali lidar com aquelas emoções, sabendo lidar com perguntas de produto, sabendo lidar, fazendo perguntas para produto, né? Hoje o Adriano, que é o sênior para aqui comigo no time, falou exatamente isso, falou, cara, a nossa tarefa é perguntar, porque às vezes a gente acha que a tarefa vem pronta e na verdade ela ainda não teve o olhar de quem conhece um fluxo de desenvolvimento de software, não necessariamente de uma linguagem ou de outra. Então acho que essa chave vira quando você se sente empoderada a conseguir pegar um problema, sair do outro lado vivo, tranquilo, sem grandes problemas aí, não só com você mesmo, mas com a equipe, né? Eu acho que tem aquela síndrome também de não estar preparado para assumir aquilo lá, né? Desde que eu virei sênior, passei em 4 empresas, né? E lá no começo, eu estava na XP quando eu virei sênior, né? No mundo web, vamos dizer assim. E eu falei, cara, será que se eu sair daqui? Porque eu já estava num time que, de fato, já estava há um tempinho, então já estava muito bem redondo, e eu conhecia o ecossistema muito bem. E aí eu falei, pô, legal, acho que interessante eu virar sênior, já me sentia preparado e fui promovido lá na época. Recebi alguns feedbacks muito, muito bons, assim, pô, precisa melhorar isso aqui você deixou passar, mas por merecimento é necessário. E aí eu pensei, eu falei, pô, será que fora daqui da XP eu vou ser um dev sênior, né? E depois, todas as empresas que eu passei, a resposta foi sim, hoje eu sei que sim. E conversando com muitas pessoas que às vezes viram pleno ou viram sênior, logo no começo bate aquela síndrome do impostor, né? Pô, será que eu sou mesmo? Será que eu tô preparado, cara? Bom, pensando friamente, né? Se alguém te promoveu, provavelmente esse alguém te defendeu numa mesa ali de promoções, né? Então, além de você, alguém confia muito no seu trabalho, né? Então, acho que totalmente acontece, né, da gente ter essa síndrome do impostor, mas geralmente as pessoas, é difícil de errar nessas promoções, né? Hoje em dia tem um crivo mais alto, então é legal também se testar, né? Pô, não, cara, vou assumir esse desafio sim, eu acho que é interessante essa promoção, seja de júnior para pleno, para sênior, por aí vai. É interessante, não ter essa síndrome do impostor. Boa, mano. Vamos aprofundar um pouquinho mais? A gente falou de forma bastante abstrata aqui, né, de sentimentos e coração e coisas que a gente precisa aprender, mas, mano, falando um pouquinho sobre qualidade de código, que é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, e aí eu vou sempre trazer a IA, porque é o assunto do momento, eu acho que é o assunto não só do momento, mas do futuro, ainda mais. Quando a gente fala de qualidade, existe uma linha bem tênue, e quem já programou, seja de qualquer nível, né, júnior, pleno, sênior, sabe que a gente tem uma linha bem tênue entre aplicar boas práticas, clean code, solid, clean architecture, enfim, o padrão que for, e criar uma complexidade desnecessária no nosso código, o famoso over-engineer, né? E aí a pergunta, né? Como dosar isso? Como a gente, como back-end ali, que fizeram até a pergunta, pô, regra de negócio, não apareceu aqui, mas a regra de negócio também poderia ficar no front, não fica no front, o front também tem que bloquear algumas coisas. O ideal é que a regra de negócio não esteja no front, tá, gente? Esse é o ideal. O front-end, ele é realmente a capa ali só para receber os dados e enviar para o back-end. E uma capa muito importante, afinal de contas, fala com o usuário, né? Não desmerecendo o maravilhoso front-end, mas trazendo ali cada um no seu lugar. A regra de negócio tem que ficar com a gente, tem que ficar no back-end, tem que ficar protegida por trás dos panos. E aí,
entra esse ponto, né? O código ele precisa ter alta manutenção. As pessoas, os devs precisam conseguir dar manutenção naquele código que a gente escreveu. Eu sempre disse para os meus alunos, cara, você não escreve código para máquina. A máquina, o computador, ele entende 0 e 1. Até chegar no 0 e 1, a não ser que você esteja escrevendo em assembly, até chegar no 0 e 1, cara, tem compilação, transpilação, interpretação, dependendo da linguagem que você tá aí. Até chegar lá embaixo, velho, demorou muito. Então, para quem que você está escrevendo código? Você está escrevendo código para outro desenvolvedor ler. Você está escrevendo código para outro ser humano ler. Senão a gente não teria linguagem de programação de tão alto nível, né? De tão fácil entendimento para humanos. Então, olha que loucura, a gente está pegando, né? Às vezes a gente pega esse código, essa linguagem que deveria ser de fácil entendimento para humanos e deixa tão complexo, com abstrações e mais abstrações, e que ele acaba se tornando um código difícil, né, de seres humanos conseguirem ler. Cara, me fala aí, como você lida com isso? Como você lida com esse trade-off aí de dosar, né? Putz, eu preciso fazer um código limpo, preciso fazer um código bonito, mas eu também preciso tomar cuidado de não estar escrevendo aqui uma linguagem nova, né? Tem gente que acaba escrevendo uma linguagem de programação nova. Uhum. Eu acho que essa pergunta ela é ótima, assim, né? Bom, hoje nós temos muitas arquiteturas, né, cara? Assim, falando de arquitetura de código, então você fala muito do Clean Architecture, hexagonal, por aí vai. Do meu pensamento, eu poucas vezes, ou acho que uma vez só, eu vi a arquitetura ser de fato aquela by the book. Geralmente, o pessoal faz uma adaptação interna, né? Ou seja, no nosso time aqui, a gente acha que essa camada pode ficar em outra package, vamos mudar um nome aqui, por aí vai. Eu acho que o overengineering, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer alguns projetos, principalmente fora do nosso ambiente do trabalho, né? Às vezes o pessoal quer validar alguma ideia, validar uma POC, validar um MCP, às vezes até no próprio ambiente de trabalho mesmo, às vezes a gente está no MELI, vai que o nosso coordenador ali, o meu coordenador, o Elson, fala, cara, vamos fazer aqui uma POC para testar algo. Pô, isso daí é o tipo de exemplo onde, no meu pensamento, você não pode ter um overengineering, você não pode focar muito na qualidade, né? Focar, assim, na qualidade de forma mais detalhista, ter testes end-to-end, teste de carga. Às vezes eu nem vou subir para produção, acho que o melhor exemplo, eu vou subir para homologação, para staging, para testar ali. Pô, melhor caso onde eu acho que faz sentido você pensar numa qualidade mínima, como, por exemplo, testes unitários somente, e não ter esse overengineering, né? Alguns meses atrás, eu tive um exemplo muito bom desse. Eu estava fazendo um projeto pessoal meu, que, assim, nem foi para produção, era mais para estudo, inclusive utilizando para desenvolvimento IA, estava mexendo muito no cursor, e aí eu falei, vou fazer um aplicativo em Flutter. Aí fiz o aplicativo, o back-end já peguei ali, já sabia como fazia. E aí o projeto ele foi crescendo. No começo eu falei, cara, não vou fazer teste unitário, só quero validar uma ideia minha, não vou fazer teste unitário nenhum. E aí o projeto ele foi crescendo, até que chegou mais ou menos umas 30, 35 fluxos, endpoints ali no Postman. E eu falei, cara, será que a minha alteração agora está quebrando aqueles outros 30, 35 fluxos que eu fiz? Foi onde eu refleti, né? Eu pensei, eu falei, cara, quer saber? Eu vou meter uns testes funcionais, teste unitário, que é muito, muito mais rápido para fazer isso. Eu não preciso ficar chamando um por um lá para validar. Eu rodo, no caso do IntelliJ mesmo, já valida ali, eu já sei que não quebrou, né? Então, às vezes, no ambiente corporativo, é difícil a gente ter essa noção do que é o overengineering, né? Às vezes, o pessoal fala, você tem que ter uma cobertura de código de 90%. No dia a dia, você fala, cara, isso aqui é chato pra caramba, né? Mas é necessário fazer Gmood, até saindo um pouco do código, até uma questão de governança.
pô, totalmente necessário, conversando com amigos meus aí, que já tá na parte de gerente, ele fala, cara, isso daí, como é que eu vou saber o que cada time subiu tal dia, tal hora? É necessário esses processos, né, dentro de uma grande empresa. É claro, pô, tô numa startup que tem 5, 6 desenvolvedores. Cara, você precisa mais entregar, pensando principalmente se você tiver poucos usuários, você precisa mais entregar do que fazer uma qualidade excelente. É claro, durante o processo, a qualidade ela tem que melhorar, ela tem que crescer, né? Ela é constante. Então, esse é o meu ponto de vista, você tem que saber dosar. Dentro de uma, dentro de uma companhia como, por exemplo, o Mercado Livre, a gente já tem alguns padrões definidos, né? Já foram pré-conversados anteriormente. Então, a gente já sabe, por exemplo, qual que é a arquitetura que a gente vai utilizar, geralmente. A gente utiliza diversos tipos de banco de dados. A companhia, ela já tem algumas tecnologias que ela te limita no bom sentido, tá? Que ela te dá algumas opções para você utilizar, mas você também não pode sair delas ali. Vou te dar um exemplo. Vamos utilizar o PHP no back-end? No Mercado Livre, hoje não pode. Lá no começo, era PHP. O primeiro site do Mercado Livre, quando surgiu, acho que foi 98, 99, era o monolito em PHP. Hoje, não se fala mais disso, porque a empresa tem 90 mil funcionários, então é outra coisa. Lá fez totalmente sentido ela ser um monolito em PHP hoje, cara, 100 mil deploys por dia aí. Então, coisas totalmente diferentes. Então, é interessante você entender o contexto que você está, a empresa que você está, e sim, né, poder opinar, mas também seguir o que é o mandatório da empresa, né? Não adianta nada você chegar lá e falar, quero mudar, quero colocar o PHP aqui, cara, não vai acontecer, entendeu? O pessoal muita gente já pensou por que não utilizar tal tecnologia aqui, ou não utilizar tal padrão, né? Eu utilizei a linguagem, mas pode ser um padrão mesmo.